Muito bem, minhas amigas, meus amigos, internautas que estão nos acompanhando. Hoje não tem internauta acompanhando ao vivo e a cores, né? Quando o internauta tiver acesso, a gente já terminou o estudo. Hoje nós estamos gravando aqui. Mas para nós, para mim, para a Marisaltina Poncione, é ao vivo, né? Então eu vou pedir para a Marisaltina, que chegou primeiro. Marisaltina, você faz a prece para nós, por favor? Faço, sim. Então, vamos, nesse momento, harmonizar os nossos pensamentos, pedindo amparo, proteção divina, para mais a realização desse estudo. Que o nosso amigo, professor Adolfinho, possa ter toda a proteção para desenvolver, para o esclarecimento de tudo que nos foi dado pelo nosso grande amigo, pelos nossos, grandes amigos espíritos, ao qual Allan Kardec colocou para nós todo esse ensinamento. Que o Divino Mestre possa nos amparar, possa estar sempre presente e que possamos dar início ao estudo desta noite com muito carinho. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Eu notei mesmo na semana passada, o conteúdo não estava assim, igual o que eu tinha visto, né? Mas eu não falei nada porque eu cheguei, o bonde estava andando, né? Porque tem dois textos com o mesmo nome, tem dois artigos com o mesmo nome. O que a gente está estudando já é o segundo artigo. E no primeiro artigo, não sei se vocês estão lembradas, nós não estudamos todo o artigo. Porque lá tem algumas coisas lá que não falam sobre sonambulismo. Então, nós somos cirúrgicos, nós somos naquele artigo e pegamos só a parte do sonambulismo. Aí a outra parte que vocês viram com o Mário não é o que a gente estava estudando, porque não fala assim de sonambulismo propriamente dito, muito embora os assuntos estão relacionados, né? E eu passei errado para o Mário também, não tem culpa no cartório, não. É máxima culpa minha mesmo, né? Mas eu vou compartilhar aqui o texto. Então, nós vamos começar. Esse aqui começa aqui, né? Então, é o início do artigo. E esse é o terceiro artigo, né? Sobre esse assunto, mas com esse nome é o segundo. Extrato dos manuscritos de um jovem médio bretão. Aí. Beleza. Porque aí a gente entra na nossa parte mesmo, aí fica mais fácil, né? Que é o quê? Relativo aos sonâmbulos, tá? Que é o que nós estamos estudando. Bom, então começa assim o artigo. Existe, pois, no sonambulismo, 3 graus bem distintos. Então, nós já vimos, né, que existem 3 graus distintos de sonambulismo, né? O primeiro é o sonâmbulo natural, que pode permanecer sem qualquer ação sobre os outros, embora isso predisposto pela natureza de seus fluidos. Então, quer dizer que o sonâmbulo natural ele pode permanecer sem qualquer ação sobre os outros. O que é isso? A pessoa ela entra em estado de sonambulismo naturalmente, sem qualquer ação sobre os outros, né? Nos outros a gente vai ver que já é necessário o passe. E no nosso caso, nós somos adeptos do passe, porque somos espíritas. Mas para um psicólogo, por exemplo, que trabalha com regressão de memória, que trabalha com hipnotismo, então ele vai tratar de hipnotizar a pessoa usando outras técnicas, que não o passe, né? Então, eu já vi técnica que eles usam pêndulo, então a pessoa fica olhando o pêndulo, ele fica se movendo, né? A pessoa fica olhando, e o terapeuta vai fazendo sugestões para a pessoa. Então, na medida que a pessoa vai olhando aquele pêndulo e vai ouvindo as sugestões, aí a pessoa vai entrando no estado de sonambulismo. Mas ela vai ficando hipnotizada, né? Mas nesse primeiro aqui, o sonâmbulo natural, isso não é necessário. Nem o passe é necessário. O sonâmbulo entra, portanto, no estado de sonambulismo naturalmente, tá? E é isso que a gente já vem falando
há algum tempo. Né? Olha lá, vem em seguida o sonâmbulo inspirado, que nada tem de si mesmo, mas que, de certo modo, é o recipiente por onde passa o pensamento dos outros. Então, nesse caso aqui, o inspirado, ele é médium sonambúlico, que nada tem de si mesmo. Então, mesmo estando em estado de sonambulismo, ele não vai usar a memória dele, ele vai conversar com outro espírito, né? Então, esse é o inspirado. Passa o pensamento dos outros, né? O magnetismo, entendei bem, não lhe dá a inspiração. Então, o passe não dá a ele a inspiração, né? Ficar em estado de sonambulismo não dá a ele a inspiração. Então, ele não tem inspiração nenhuma, né? Então, o que ele vai passar para as pessoas não é dele, e sim dos espíritos. Mas, se depois de ter sentido o seu efeito, ele cai num estado de prostração que não lhe permite emiti-lo. O magnetismo pode, entretanto, ao estabelecer a circulação fluídica, restaurar-lhe o equilíbrio e devolvê-lo à posse de si mesmo. Quer dizer que, num determinado período, a pessoa perde o quê? Até a posse de si mesma. E é por isso que tem muita gente que tem medo de trabalhar com sonambulismo, porque, mas e se o médium ele começar a dormir, eu não conseguir acordar ele? E se a gente não conseguir acordá-lo? Né? E se a gente não conseguir devolvê-lo à posse de si mesmo? É o que está falando aqui. Né? Porque isso pode acontecer. Tá? Ele pode ficar em estado de sonambulismo, né? E perder a posse de si mesmo. O que é isso? É ficar apagado. Né? E aí você pode conversar com ele, que ele não vai te responder. Tá? É como se ele não estivesse ali. E, finalmente, temos o sonambulismo fluídico, no qual o poder curativo se desprende espontaneamente e que pode, como dissemos, ser levado à inspiração pelo emprego do magnetismo. Então, temos o ser chegado ao completo desenvolvimento de suas faculdades. Então, aqui, nesse caso, o sonâmbulo fluídico é ele que torna completo o desenvolvimento de suas faculdades. E aí vai manifestar uma personalidade do próprio médium. Entendeu? Então, são 3 tipos de sonambulismo. O sonambulismo natural, que é o que a gente conhece, aquela pessoa que anda, que fala à noite, né? Mas que é muito grosseiro, vamos falar assim. Né? Depois tem os inspirados, que ele entra em estado de sonambulismo, mas ele vai trazer informações de outros espíritos. Então, nesse caso, ele está em estado de sonambulismo, mas atua como médium, tá? Então, é por isso que a gente fala em sonambulismo mediúnico. E, por fim, é o sonambulismo fluídico, que a pessoa ela entra em estado de sonambulismo através de passe, né? Mas ela consegue o quê? Se afastar completamente do corpo físico. Há um desprendimento completo do corpo físico. E aí é o próprio espírito que se manifesta. É uma personalidade anterior dele. É por isso que ele fala uma série de coisas e quando ele acorda, ele fala, mas não é possível que eu falei sobre isso, porque eu não entendo nada sobre isso. Claro, o que ele estava falando é uma personalidade dele de uma vida anterior, que naquele momento ele reavivou a sua memória. Né? E, claro, também vai usar essa memória no processo de cura. Porque o que nós precisamos entender sobre sonambulismo é isso, gente. Aquilo está sendo usado em casos de tratamento espiritual. Né? Ou é o problema de obsessão, né? Ou é problema de dor física mesmo. Né? A pessoa tem dor física, pode ser uma doença crônica, né? Ou uma doença que os médicos não conseguiram ainda
descobrir o que é, né? Então, nesse caso, o médium, o sonâmbulo, ele entra em estado de sonambulismo para promover a cura, porque é isso que ele quer. É esse que é o interesse. E é para isso que o sonambulismo fluídico é utilizado, né? Tanto o fluídico como o inspirado. O inspirado também. Porque no inspirado também é importante. Ele não é menos importante, né? Só que não é o quê? O espírito do médium que está falando. Ele está sendo só o quê? Carteiro, né? Então, o estado de sonambulismo pleno é quando ele é sonambulismo fluídico. Porque ele tem o quê? Ele completa todo o desenvolvimento das suas faculdades. Então, ele consegue utilizar uma memória de uma vida anterior. E aí, tudo bem? Sim. Adolfo, eu fiquei Oi, assim, com relação ao segundo, né, do sonambulismo inspirado. A inspirado. pessoa pode, ela pode, assim, ficar mesmo, como é que se diz? Fora do ar, e se for difícil mesmo para trazê-lo? É que nem assim, eu estava pensando, tem todo o amparo espiritual, mas e se não conseguir? Então, mas veja, então, que assim, você está fazendo uma provocação, e é importante a sua provocação, né? Desculpa. Não tem desculpa, não. Você está certinha. Sua pergunta é ótima. É provocação no bom sentido da palavra, viu? Não é nada pejorativo, não. A sua Certo. pergunta ela é ótima, né? Porque, na verdade, e aí, como é que faz? Então, se é assim, eu não quero. Fiquei assustada. Correr esse risco? Quem quer correr esse risco? Né? Então, aqui, Allan Kardec, ele é o quê? Didático. Ele está explicando para nós como que funciona o processo. E ele funciona assim. Então, no sonambulismo inspirado, o sonâmbulo, ele pode perder a consciência de si mesmo no processo? Pode. Mas e aí? Então, e aí que nós precisamos lembrar que a nossa reunião é uma parceria entre encarnados e desencarnados. Então, em primeiro lugar, se a gente vai trabalhar com sonambulismo na nossa reunião, ou em uma de nossas reuniões, em primeiro lugar, que nós vamos pedir autorização para os mentores. Aí eles vão autorizar, ou não. Né? Como nós estudamos, eu acredito que eles vão autorizar. Bom, então, tendo a autorização dos mentores, o que acontece? A gente fica mais tranquilo, mais seguro, que mesmo ele perdendo a consciência de si mesmo, nós vamos conseguir chamá-lo à luz, é verdade, né? Para voltar, porque existe o quê? Todo o amparo da espiritualidade. Agora, a gente não pode fazer esse tipo de trabalho sem estudo e sem o amparo da espiritualidade. É o mesmo que fazer na brincadeira do copo. Uhum. É irresponsabilidade, não pode. Não pode. Agora, um grupo que estuda, que sabe que isso pode acontecer e que tem aprovação dos mentores, eu não tenho medo. Eu acredito nos mentores. Tá certo. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Se está aqui para nós, que Allan Kardec está nos oferecendo, é porque isso pode ser útil para alguém. Tá certo. Isso pode diminuir a dor, pode diminuir o sofrimento. Então tem que ser usado. A responsabilidade não é brincadeira, Não é né? brincadeira. Não é brincadeira. Tá certo. Porque, veja, se você é o médico, tá? Vou usar você de novo aqui como bode expiatório. Também podia falar que é o Alcione, não, Alcione? Então, sou bonzinho, não, Alcione? Não, eu não sou, não. Então, digamos que o médium é a Marisa Altina. Ora, se nós estudamos, se houve anuência da espiritualidade, e aí ela pega e entra em estado de sonambulismo, e ela é sonâmbula inspirada, né? Ou sonâmbulo inspirado, que é o termo que eles usam, né? No geral, assim.
Nós vamos conseguir fazer com que ela volte? Eu não tenho dúvidas que vamos. Eu vou Certo. ficar desesperado? Não vou ficar desesperado. Por quê? Porque é fé raciocinada. É, A gente sabe que acontece, que pode acontecer, a gente sabe que o Espírito está ali, não é? E nós sabemos que na nossa incapacidade, por falta de estudo mesmo, né? Porque eu nem vou falar por falta de moral, porque moral a gente não tem. E os espíritos, eles não esperam da nossa parte muita moral, porque se for esperar médium de boa moral, de boa índole, os espíritos vão ficar sem trabalhar. Isso não existe, gente. Os médios são imperfeitos, nós somos imperfeitos. Os espíritos bons trabalham com esses médios, que são nós mesmos. Que são nós mesmos. Entendeu? Então, eles confiam em nós. Jesus confia em nós. Deus, nosso Pai, confia em nós. Por que eu não vou confiar? É? Então, eu não tenho dúvida alguma que se eu estiver num grupo desses, e a gente estudando, né, com a aprovação da espiritualidade e procurando atender casos que realmente precisam, quer dizer, nós não estamos ali brincando, né, nós não estamos ali abusando da boa vontade dos espíritos bons, não. Estão vendo que realmente nós estamos procurando fazer o que é melhor para o próximo. Com certeza a coisa vai ter um final feliz. Ah, mas pode acontecer do nosso grupo de um mês? Pode, claro que pode. Por quê? Porque quando acontece, o que os mentores estão avaliando? O nosso conhecimento, o nosso comprometimento, a nossa fé. É isso que eles estão avaliando. Então, às vezes, a gente passa-se um pouco apertado, e vocês sabem disso. Médium passa, às vezes, apertado, sim. Claro que passa. Né? Por que a gente passa apertado? Mas por que a espiritualidade permite? Para avaliar justamente o nosso comprometimento, a nossa fé. Né? Porque se nós estivermos ali, ó, uníssonos com os espíritos bons, a inspiração virá. E a gente vai saber sair dessa situação numa boa. Até porque o próprio sonâmbulo, ele sabe, né, que ele, mesmo perdendo a consciência de si mesmo, ainda assim, vai perder assim, enquanto espírito encarnado. Mas enquanto espírito, ele jamais perde a consciência de si mesmo. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. entendi. Eu Obrigada. fiz uma afirmação aqui, eu vou dar um exemplo. Né? Então, assim, um cego. O cara é cego, né? Nasceu cego, tal, né? Ou não, né? Controlou a doença, enfim, não tem importância. Mas é cego. Tá. Aí, em espírito, ele vai no centro espírita. Mas é cego. Encarnado, tá? Encarnado. Mas ele foi no centro em espírito. Ele vai enxergar alguma coisa em espírito? É encarnado, é cego, né? Ele foi no centro espírita em espírito, ele está lá na casa dele, está dormindo ou não, isso não importa, ele também não precisa necessariamente estar dormindo, mas digamos que esteja, está na casa dele dormindo, né? Aí ele foi no centro espírita em espírito, é cego. Estou perguntando, gente. Ah, Ele vai eu, enxergar alguma eu acho coisa? que ele vai enxergar, Por que ele vai enxergar? Eu concordo com a resposta. Eu acredito na porque, resposta. assim, é o corpo dele, né, a matéria, nessa vida tem a necessidade da falta da visão. Mas o espírito, né, nós temos aquele espírito, o espírito não, o espírito vê. Da mesma forma, fazer uma analogia, tá? Hum. O sonâmbulo, que perde a consciência de si mesmo, lá no centro, numa reunião mediúnica. Bom, mas ele em espírito, ele perdeu a consciência de si mesmo? Ah, é. Em Não. espírito, não. Né? Agora, enquanto o espírito encarnado, sim, o encarnado perde, às vezes, a consciência. Ele pode perder. Mas em espírito, ele não perdeu.
Então, ele está ali do mesmo jeito e vai contribuir do mesmo jeito. Né? Então, olha a diferença entre a gente ter o conhecimento, a fé raciocinada, e não ter o conhecimento e não ter a fé raciocinada. Mas, Altina, a sua pergunta é muito boa. Uhum. Viu? É Eu que muito boa a agradeço. pergunta. Eu que agradeço a tua orientação, que aí, vamos falar assim, me acalmei. Me acalmei. Não, Obrigada. mas por que faz sentido? Porque aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. É assim que funciona, é normal. Né? Por isso que as pessoas têm medo do maravilhoso, do sobrenatural. Aí vem o Espiritismo dizer assim, ó, não existe maravilhoso, não existe sobrenatural. Aí vem o Espiritismo dizer, olha, até aquele que é cego, se em espírito ele for um centro espírita, ele vai enxergar. Tem mais, tá? Tem mais. Nós entrevistamos uma companheira, eu gosto de falar desse caso, porque é uma pesquisa que nós desenvolvemos no Zé Amor. Então, nós entrevistamos uma companheira, que eu tenho um enorme carinho por ela e muito apreço, que é a dona Rosinha. Dona Rosinha, que é a mãe da Marleninha. A dona Rosinha, quando nós entrevistamos ela no centro, foi no centro, tá? Ela estava na casa dela, ela já estava num momento da vida dela que, em função da idade, não é Alzheimer, não, tá? Em função da idade, ela foi perdendo o quê? Memória. Então, tinha dia que ela acordava que ela não reconhecia nem os filhos dela. Ela estava nessa fase da vida. Ela não estava mais reconhecendo. Tinha dia que ela acordava e reconhecia um ou outro, lembrava de uma coisa ou outra. Mas quando nós entrevistamos ela em espírito no centro, ela já estava assim, com um grau considerável, né, de perda de memória. Aliás, era um caso agressivo de perda de memória, tá? Em função da idade. E aí nós conversamos com a dona Rosinha, fizemos perguntas, ela respondeu sobre vários assuntos. E ela, assim, muito simples, né? Eu posso falar, ela não gosta, não. Desculpa, dona Rosinha, mas eu vou falar. Ela é muito humilde, ela não gosta que fala, não. Mas ela é muito humilde, ela não quis falar muita coisa. Aí teve uma hora que nós fomos entrevistar o Anjo Guardião, mas ela conversou com a gente. Quer dizer, no momento da conversa, fizemos perguntas, e ela tinha lembrança de tudo que aconteceu na vida dela. A entrevista que nós fizemos com ela é sobre um câncer que ela teve de pele. Apareceu uma ferida no rosto, tal, né? Aí a gente estava perguntando para ela o porquê dessa doença. Ela falou assim: ah, meu filho, eles perguntaram se eu podia ter essa doença aí para aproximar a família. Mas não importei, não. Eu nem sofri. Eu sofri de verdade quando eu tive uma filha que desencarnou, né? Que era jovem, que não sei do quê. Quer dizer, antigamente, né? A medicina não é assim tão avançada. Então, ela confidenciou conosco que chegou a perder uma filha que era nova, essa filha. E que ela sofreu muito na época. Foi uma perda, assim, que isso trouxe sofrimento para ela. Né? O câncer não trouxe sofrimento. Quer dizer, é claro que ela incomodava, né? Tinha as dores, tinha as feridas e tudo mais, só que para ela aquilo ali não fazia muita diferença. E a gente fala, não, porque quando tem uma doença, um câncer, é dívida do passado. Não, no caso dela, o câncer que ela teve de pele não era dívida do passado. E ela aceitou ter essa doença para aproximar a família. Né? Aceitou ter a doença. Então, e isso quebra paradigmas. Por quê? Porque não é todo sofrimento que é por causa do quê? De um erro cometido no passado. Porque Deus não é um pai ruim. Deus não é mau. Deus não é um pai vingativo. É um pai de amor. Deus é um pai amoroso. E se nós acreditamos que Deus é um pai amoroso e Ele está nos dando essa possibilidade de trabalhar com sonambulismo, por que eu vou ter medo do meu pai que é amoroso? Por que eu vou ter medo dos mensageiros que vêm em nome dele dizer como é que funciona o processo? Dizendo que esse sonambulismo serve para diminuir a dor
do ser humano. E é isso que o nosso Pai quer, diminuir a dor do ser humano. Então, todos os recursos que ele nos oferece, nós temos que utilizar. E não temos que ter medo. Mas isso eu falo por quê? Porque nós estamos estudando o sonambulismo. E há uma possibilidade no sonambulismo inspirado, né? Há uma possibilidade do sonâmbulo perder a consciência de si mesmo. E a reunião acontecer da melhor maneira possível, sem nenhum prejuízo. Viu? Isso é possível porque, às vezes, os mentores vão avaliar se o grupo realmente está firme com o propósito de servir ao próximo, de fazer o bem. Porque se tiver gente no grupo só interessado no fenômeno, porque é um fenômeno, gente. Não é verdade? É um fenômeno. Puxa, mas que interessante, já pensou? A Marisa Altina lá, estando em estado de sonambulismo, conversando conosco, e ela falando de coisas assim que eu nem imagino, dando aula para nós. Aí depois ela pega e acorda e fica aí com essa conversinha. Eu falei, Marisa Altina, você tem muito conhecimento, você fica escondendo leite, hein? Ela fala, mas eu não lembro de nada. Que papo que é esse? Por quê? Porque é assim que funciona no sonambulismo. A pessoa, ela se afasta do seu corpo físico, né? Há um desdobramento, não é? E no caso do sonambulismo fluídico, há um desdobramento. A gente fala que é completo, mas esse completo ele não é 100%. Porque desdobramento completo 100% é quando há o desencarne. E nesse caso não há desencarne, não houve desencarne. Nós estamos falando de sonambulismo, não estamos falando de desencarne. Mas no sonambulismo fluídico, né, o processo é tão assim completo que o sonâmbulo ativa uma memória dele anterior. E ativa com o propósito de usar esse conhecimento em benefício de alguém que está precisando. É por isso que ele entrou em estado de sonambulismo numa reunião mediúnica. Percebe que é um negócio sério? É muito sério. E é para fazer o bem para o próximo. Então não há motivos para a gente falar assim, ó, não vou fazer. Tenho medo. Ah, pera lá, mas que espírita que você é? Espírita com medo? Mas medo de quê? Medo de quem? Né? Como é que é? Que os espíritos falavam lá para o Divaldo ou para o Chico? Eu estou doente, estou gripado, eu vou morrer. Ah, mas eu estou morto, estou aqui trabalhando. Hein? Continua, trabalha comigo. Tanto o Divaldo como o Chico já ouviu isso. Às vezes estava um pouco resfriado, né? Então ficava meio. Porque a gente, quando fica resfriado, fica meio. Como é que é a expressão? Amuado que fala? Fica meio amuado, né? É amuado o termo? Eu nem sei se é isso. Isso, sim. Então, a gente fica meio amuado e tal, né? Ah, mas eu tô garganta doendo, dor de cabeça, não vou na reunião, não. Aí a Joana conversando com o Divaldo. A Joana, não, Divaldo, você tem que participar da reunião. Ah, mas e se eu morrer? Ué, eu sou morto e estou trabalhando, ué. Tá vendo? O Emmanuel falou para o Chico algo parecido, mesma coisa. Ah, mas eu estou meio cansado, não estou me sentindo bem, né? Eu posso até morrer. Ué, mas qual o problema se você morrer, ué? Eu estou morto. Nossa, Né? eu agradeço, eu fiz a pergunta, agradeço, que até eu falei, né, que fiquei assim, ansiosa com relação ao tipo desse sonambulismo, né? Mas diante da tua resposta, do ensinamento, dos ensinamentos dos irmãos, e você nos esclarecendo, e realmente, por que que eu vou ter esse medo, né, essa insegurança? Né? Porque se eu quero trabalhar no bem para o próximo, se estou procurando estudar, não tenho tanto conhecimento como você, mas se estou procurando estudar, entender, é se entregar no amor. Que aí me veio numa lembrança, só um pouquinho, rapidinho. À vontade. Quando eu e o Luiz, há muito tempo, nós iniciamos, ajudamos, né, no trabalho lá na Nova Era, nas visitas, foi início de visitas domiciliares às pessoas acamadas, né? E eu lembro até o nome daquela senhora, eu falei assim, nossa, dona Rosa,
mas como é que faz? Eu nunca trabalhei assim, né? Eu nunca fiz visita desse jeito. Ela falou assim, é só dar amor. Eu lembro direito, e ela só me respondeu isso. É só dar o amor. Aí nós fomos com todo carinho e até era mais o Luiz, assim, que não gostava que faltasse, ele me puxava muito a orelha, né? Sim. Então é isso, é o amor, é a confiança. Nossa, muito, eu agradeço mesmo que foi o despertar para mim. Você acha que nós vamos estar desamparados da espiritualidade amiga se houver uma autorização para o trabalho? Nossa, é para aprendizado nosso, né? Nós precisamos aprendendo cada vez mais, e é em benefício do próximo. E se eu quero trabalhar em ajuda, é confiar, arregaçar as mangas e trabalhar no amor. E eles estão conosco, viu? Estão conosco. Ainda nesse Obrigada, momento, viu? acabei de sentir aqui forte. Eles estão Obrigada. conosco. De ordinário, eles é que nos dirigem. Quando a gente tem alguma ideia que é mirabolante, a gente acha que vai revolucionar o planeta, né, no nosso trabalho no Centro Espírita, saiba que nós estamos sendo inspirados pelos espíritos. Não, nós temos boas ideias, claro. Não é que nós não temos boas ideias, não é isso. Temos sim boas ideias, mas ninguém começa um trabalho grandioso desse sozinho, gente. Isso não existe. Né? A nossa parceria com os espíritos é muito grande. E é mais de lá para cá do que daqui para lá, viu? É mais de lá para cá. Por quê? Porque eles têm paciência conosco. Paciência. Né? O amor que eles têm por nós é tão grande, para nós trabalhadores, mas o amor que eles têm por nós é tão grande, mas tão grande, que compensa as nossas limitações do ponto de vista evolutivo. Porque, claro, o ideal, gente, é que o trabalhador seja um trabalhador o quê? Pronto. O que é um trabalhador pronto? Um homem de bem. Mas isso não existe nesse mundo nosso, tão conturbado. Né? Partindo, né, de expiação e provas para mundo de regeneração. Isso não, nesse mundo não existe. Nem no mundo de regeneração, isso não existe. Viu? Porque tem muito espírito aí que está entendendo errado o que é mundo de regeneração. Estão achando que é mundo ditoso. Não é, não. Viu? Até mesmo nos mundos ditosos, tem espíritos da segunda ordem e espíritos da terceira ordem. Até nos mundos ditosos, tem o bem e o mal. Só que nos mundos ditosos, o bem se sobrepõe ao mal. Nos mundos de expiação e provas, o mal se sobrepõe ao bem. E para o mundo que nós estamos indo, que é de regeneração, o mal ele não vai conseguir exercer o mesmo poder que ele exerce. Então, para nós, a gente vai estar vivendo uma espécie de carência, né? Carência. A palavra carência tem outro significado. Não é o significado de ficar carente, não é isso não. Mas a gente vai ter uma impressão, né, que a gente vai estar um pouco mais livre, que o mal não vai conseguir, no mundo de regeneração, ele não vai ter a mesma liberdade, mas ele vai continuar tendo liberdade. Então, no mundo de regeneração, nem o mal vai se sobrepor ao bem e nem o bem vai se sobrepor ao mal. Aliás, no começo, nós já estamos no começo do mundo de regeneração. No começo, o mal se sobrepõe ao bem. No final, o bem vai sobrepor ao mal. Só que na hora que o bem estiver se sobrepondo ao mal, ele também não vai ser mais mundo de regeneração. Entendeu? Então, o mundo de regeneração é o mundo transitório. É o mundo que é o que? Uma transição entre um mundo onde o mal se sobrepõe ao bem e o outro onde o bem se sobrepõe ao mal. Entendeu? Nesse meio aí, ó, há uma transição que é o mundo de regeneração. Né? Que é como se a gente estivesse ganhando um bônus, né? Porque a investida do mal, ela não vai ser tão grande assim. A gente até vai ter a impressão de estar vivendo um mundo ditoso, mas não é mundo ditoso, não. Viu? Vamos tomar cuidado com isso daí. Tá bom? E vamos continuar.
A utilidade do magnetismo é, pois, imensa. Aqui, gente, ó, a utilidade do quê? Do passe, da irradiação fluídica, tá? Kardec ainda usava esse termo, magnetismo. Nós não precisamos usar mais, tá? Mas vai continuar presente na obra dele. Nós não vamos mexer na obra de Kardec. Mas nós sabemos que não é, o termo magnetismo não é o mais apropriado. Então, a irradiação fluídica, a utilidade dela é imensa. Então, a imposição das mãos, né? Você está irradiando fluidos. Com uma prece, você está irradiando fluidos. Com uma palavra amiga, você está irradiando fluidos. Com o olhar, procurando enxergar coisas boas, procurando ver coisas boas. Com o olhar, nós irradiamos fluidos. E a utilidade dessa irradiação fluídica, ela é imensurável, né? Voltamos para o texto. Para começar, é um poderoso agente curativo, principalmente para as afecções nervosas, que só ele pode curar. Depois, nos casos em que o homem procura destrinçar, por meio do caos dos seus pensamentos, uma revelação que ele não sabe ou é incapaz de descobrir, ele lhe dá um poder de concentração que só os homens de gênios possuem e lhes permite criar grandes obras, grandes descobertas. Olha que coisa mais interessante, gente. Então aqui nós estamos falando do quê? Do poder da transmissão fluídica. Porque a transmissão fluídica é transmissão de matéria. Porque fluido é matéria, perispírito é matéria. Não é? Então, o nosso pensamento ele dá qualidade ao fluido, e o fluido é que age no nosso corpo. É o fluido que age no nosso perispírito. Então, aqui está falando o quê? Que os homens de gênio, quer dizer, essas pessoas assim, que buscam conhecimento, né? Que procuram conhecimento, e que têm conhecimento, né? Que são gênios mesmo, no sentido de sabedoria mesmo, né? De inteligência. Então, que essas pessoas, elas podem criar grandes obras, fazer grandes descobertas, utilizando o quê? Da irradiação fluídica. Em outras palavras, vamos traduzir isso aqui de um jeito mais simples, tá? Então, se eu quero fazer o bem, eu estou convencido que eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Eu não sei se eu vou curá-la, porque eu não tenho esse poder de curar ninguém. Não posso sair por aí falando que vou sair curando as pessoas. Não, eu não tenho o poder de dizer que vou curar ou não. Mas eu tenho muita vontade de curar uma pessoa. Ora, aquele que tem muita vontade de curar uma pessoa vai realizar grandes obras. Vai realizar grandes obras. Por quê? Porque a irradiação fluídica dele vai ser tão imensa, mas tão poderosa, que ele vai conseguir, assim, grandes proezas. Até porque, e isso que é muito importante, quando nós pensamos em fazer o bem, e vai de novo a crença nossa espírita, nós pedimos ajuda para os espíritos superiores. Isso está lá, isso é da lei de Deus. Né? O homem, ele precisa reconhecer que ele é pequeno. O homem é o Adolfinho. O Adolfinho é pequeno. O encarnado é pequeno. O nosso poder fluídico é muito pequeno comparado com os espíritos bons. Mas, ainda assim, nós, interessados em curar uma pessoa, em fazer o bem, curar não, né? Em fazer o bem para o próximo, nós vamos conseguir o quê? Verdadeiros processos de cura. Por quê? Porque os bons espíritos, eles vão potencializar o nosso fluido. Então, o nosso fluido vai continuar sendo pequeno, porque nós somos pequenos. Né? Porque o nosso fluido, a matéria, ela é muito grosseira, o espírito. Compreende? A matéria é muito grosseira. Então, a matéria impede que o espírito
livre da matéria, então aquele que vive na erraticidade ou no espaço, o poder fluídico dele é maior do que aquele que tem encarnado. Veja, eu não estou nem comparando qual dos dois é mais evoluído. Mas nós sabemos que quanto mais evoluído, o fluido dele é mais o quê? É mais quintessenciado. Então, quanto mais evoluído, o fluido é mais o quê? Intenso. Tá? É mais intenso. Então, é muito importante essa questão evolutiva. Às vezes a gente fala muito pouco dela, mas assim, a gente não pode desmerecer, em hipótese alguma, a questão evolutiva. Ela é muito importante. Mas mais importante que a questão evolutiva, e aí que está o grande ponto, mais importante que a questão evolutiva é a nossa vontade em querer fazer o bem. Isso permite a um Adolfo da vida tão imperfeito conseguir verdadeiras proezas só pelo fato dele estar o quê? Com vontade de querer ajudar o próximo. Então, olha a bondade de Deus conosco, gente. Porque nós somos imperfeitos. E a gente tem que ter esse entendimento. Né? Ah, não, agora eu sou médio, agora descobri, agora eu sou bom. Ah, não, agora eu converso com os espíritos bons. Não, cuidado, calma. Você não está entendendo nada, não é por aí. Né? Então, assim, nós temos que reconhecer que nós somos pequenininhos. Somos sim. Tá? Nós precisamos do auxílio dos espíritos superiores. Precisamos deles. Recorremos a eles. E fazemos uma prece, não é? E pedimos. Mas o que o texto está dizendo aqui? Que nós, mesmo imperfeitos que somos, se tivermos vontade de fazer o bem, os espíritos bons são tão generosos, mas tão generosos, que eles vão qualificar o nosso fluido. Claro, aí nós vamos ser só intermediário, viu, gente? Nós vamos ser condutor fluídico. Que o fluido que vai promover a cura não é o nosso. Porque nós somos imperfeitos. Olha a beleza, gente. É por isso que eu amo a doutrina espírita. Olha a beleza. O espiritismo nos permite que um espírito imperfeito possa realizar grandes proezas. Um espírito imperfeito. Que é isso que eu sou. E não estou falando pedindo, ah, não, mas você não é. Não, não é não, gente. Eu estou falando de boa. Eu sei do que eu estou falando. Eu não sou perfeito. Né? Gostaria, não sou. Né? Não pode pisar no meu carro. Se pisar, eu vou falar palavrão. Eu vou fazer cara feia. Eu vou sentir ódio. Eu sei que espírita não sente ódio, né? Mas se pisar no meu carro, eu vou sentir ódio. Bem, não vou ficar nutrindo ódio para uma pessoa. Não sou assim. Mas ódio é um sentimento humano. É um sentimento humano. Espírito bom pode sentir ódio. Espírito bom pode sentir ódio. Por quê? Ele é espírito bom, ele não é perfeito. Gente, o Chico Xavier não é Jesus. Eu não estou falando de qualquer um, não, hein? Eu estou falando do Chico Xavier, que é uma sumidade. O Chico Xavier encarnado, qual que é o sinônimo? Né? Chico Xavier é sinônimo. Esse nome, Chico Xavier, é sinônimo de quê? De amor. O Chico, para mim, é sinônimo de amor. Porque ele só fazia o bem na Terra. Mas o Chico, ele é um espírito bom. Ele não é um espírito puro. Então, um espírito do nível do Chico Xavier, ele pode sentir ódio por alguém? Claro que pode. Se alguém fizer mal para ele. Ou para alguém que ele goste. Por quê? Porque ele não é um espírito puro. Então, vamos menos, gente. Não vamos confundir espírito bom com espírito puro. O espírito bom, ele não é puro. O espírito bom, ele não é perfeito. Ele também é imperfeito, o espírito bom. Só que na escala espírita, ele é espírito bom. Ele está na segunda ordem. Mas o espírito de segunda ordem, ele tem os sentimentos dos espíritos da primeira ordem. Da terceira ordem, perdão.
Assim como nós, espíritos da terceira ordem, e aí eu, né, bato no peito, né? E eu, espírito de terceira ordem, eu também tenho esses sentimentos de bondade, que é característica de espíritos da segunda ordem. Eu não sou da segunda ordem, e estou falando numa boa. Eu estou reconhecendo. Não sou. Né? Eu gostaria, repito, gostaria, não sou. Mas eu também consigo nutrir esses sentimentos. Né? E é justamente isso é que vai, a cada encarnação, purilando o nosso ser, né? Quintessenciando a nossa própria alma, né? E os nossos fluidos. É assim que nós vamos evoluindo, é aos poucos. Não é de uma hora para outra, não. Tudo bem, eu sei que tem espírito que consegue, numa encarnação, ele evolui assim, 5, 6, numa só. Eu sei que o espírito consegue fazer isso. Isso não é regra, não, gente. Isso é exceção. A regra em cada encarnação, a gente ir caminhando de pouquinho em pouquinho. O que não pode é ficar parado, estacionado. Né? Ah, não, o Tony faz as coisas para o Adolfinho não faz mais. Estacionou. Não, que história que é essa? Não, aquilo que é atribuição sua, você tem que fazer, ué. Não pode ficar estacionado. Né? Então, se a minha atribuição é lavar louça, eu vou lavar louça todo dia. Não tem essa de não lavar louça. Não é? Por quê? Porque é a minha atribuição. Né? Mas hoje eu entendo que lavar a louça é uma coisa boa, porque nós estamos sujando a louça, porque nós estamos vivendo. A pessoa, se não vive, o prato está lá limpinho, mas não comeu. Mas não comeu por quê? Estava sentindo dor. Não comeu por quê? Ah, não, porque estava no hospital, nem estava em casa. Ah, mas não é melhor ficar em casa sujando prato? Sujando roupa, cama? Não é melhor? Mas está em casa, está vivendo? Não é assim? Ou prefere ficar no hospital? Bom, não sei, né? Tem gente que gosta de hospital, né? Eu não gosto, não. Não, não. Só para Isso aplicar é passe. que nem você falou, cada um conhece a si mesmo, né? E nós temos que nos reconhecer. Você se colocou, né, diante dos seus sentimentos, e eu fui falando, estou dando a mão para o Adolfo também. A minha classificação, estou dando a mão também. Mas isso é bom, porque tira, a gente não pode ficar, sou espírito, então, entre aspas, sou perfeito. Não, a nossa luta é igual a de todos os irmãos aqui da Terra. Se nós estamos aqui, nesse planeta, graças a Deus, a dona Rosinha não gostava que falasse mal, não. Graças a Deus, estamos aqui. Nós estamos todos de mão dada, todos num processo de evolução. E é como você falou, se pisar no meu calo, e é como eu sempre, eu e as meninas, a gente fala na reunião, eu falo, né? Vocês vão conhecer, é fácil entrar no centro sorrindo. Quando a mulher passa o batom, nossa, fica tudo bonitinho, né? Põe um batom moderno e tal, e entra sorrindo. Agora, conhece a Isa no trânsito. Ai daquele que me dá uma fechada. Sabe? Então, é aquele negócio, é pisar no calo. Ali é onde que eu tenho que levar todo um conhecimento, tem um estudo, né, para essa reforma fora do centro, dentro da minha casa, do meu lar. Que a gente fala, não, não gosto da cunhada, ah, não, e aquele sobrinho, não vou, não tenho nada contra ele, mas não vou chamá-lo para a festa. Vamos reconhecer que ainda nós temos esses sentimentos. E é lógico, cada um vai trabalhando, né? Diante do seu dia a dia, diante do estudo, nós vamos trabalhando para poder ir tirando esse sentimento. E eu penso assim, e nunca deixar na próxima vida. Nossa, eu vou acumular minha mala de novo para a próxima vida? Eu tenho que tirar alguma coisinha da mala. Ruim, né? Da mala de agora. Senão eu vou ficar só acumulando, acumulando, acumulando para a próxima. Pois é. Né? Gostei muito do. Só para encerrar esse parágrafo que é curtinho, porque o outro já muda de assunto. Então, olha, como é que é? Malbaratamos a nossa inteligência pelos mais diversos assuntos. Razão porque tão raramente podemos produzir alguma coisa durável. O magnetismo, ou a irradiação fluídica, né, nos dá artificialmente e por alguns momentos
essa faculdade que nos falta. Mas não se deve abusá-la, porque então, em vez desse poder de concentração que lhe devemos, ele produziria a desordem no jogo dos fluidos e poderia exercer uma ação funesta sobre o organismo. E aqui só para encerrar, então veja como que são as coisas, né? Então, a irradiação fluídica, da onde que ela vem? Da vontade, do pensamento. A gente não pode esquecer isso, da vontade, do pensamento. Né? Ah, mas agora eu estou irradiando fluidos e estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não. É o seu pensamento que dá qualidade ao fluido. Não ao contrário. Né? Então, na semana que vem, nós vamos continuar a partir desse parágrafo aqui, ó. Se existe realmente atração, né? E tudo mais. Bom, gente, nosso tempo se esgotou. Né? Eu agradeço demais a presença de vocês, a participação, né? E é um tema convidativo, não é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai se aprofundando, a gente também vai quebrando determinados paradigmas, né? Que é a falta de conhecimento. Então, a gente vai o quê? Com o conhecimento, a gente vai vendo que é algo que é natural, né? Que é de Deus. Tá bom? Ô, Alcione, por gentileza, você faz a prece para nós? Sim, faço. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao Adolfo, a Maria Exaltina, né, a todos, por essa oportunidade de estudo. Só temos a agradecer. Que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja. Que assim seja. Aí. Boa noite, gente. Até a Boa próxima noite, gente. semana. Boa noite. Deus quiser. Se Deus quiser. Até semana que vem.